Alguns dias atrás, um amigo meu me enviou um vídeo de um senhor japonês a respeito das katanas, e inicialmente eu só consegui pensar, como será que ele se sentiu ao espalhar tamanha desinformação? Bom, para contextualizar, ele basicamente tentou defender a katana unicamente com o uso de ofensas, e nesse vídeo vamos reagir e responder, para assim evitar a disseminação de desinformações dadas por conta da necessidade de um japonês de colocar as armas japonesas como as melhores do mundo. Os japoneses têm que entender o seguinte, a katana é uma espada de merda. Toda vez que eu vejo um japonês em Isekai que ele vai... Katana? Isso deve ser de otaku fedido, né? Narração de otaku fedido. Só pra contextualizar, antes de fazer esse vídeo eu assisti vários vídeos dele e basicamente ele chama de otaku fedido todo mundo que fala que a katana é ruim, ou critica qualquer coisa do Japão. Aqui a gente já tem uma ideia do que vai vir no vídeo, nada de argumentos, apenas ofensas, e vocês vão ver isso com o decorrer do vídeo. Vamos conferir, certo? Atrás da merda da katana, eu fico pensando, caralho, essa merda vai se quebrar no primeiro golpe. Sabe por quê? Porque a katana é uma espada barata, a forja dela era simples e ela partia no primeiro combate. Era só pra você ter ilusão de que estava seguro. Você estava... Se parte do primeiro combate, como se um otaku soubesse manusear uma espada, só se for aquelas de plástico de madeira, né? Aqui nós vemos mais uma falácia ad hominem, que se trata de atacar o argumentador ao invés do argumento. Quando trazido o argumento da katana ser frágil, ele apenas afirma que o otaku não sabe manusear a espada. Agora me digam, desde quando é necessário saber manusear uma espada para ter conhecimento histórico a respeito da durabilidade delas? Em momento algum ele refuta o argumento em si e prova que ela seria resistente. Apesar disso, nós vamos provar que ela de fato não é resistente aqui, lembrando que eu vou deixar todas as fontes na descrição para quem quiser conferir. E isso se trata de estudos e não de uma mera opinião. Na época medieval, os ferreiros japoneses usavam um tipo de aço chamado tamahagane, feito a partir de areia ferraginosa em fornos chamados tatara. Esses fornos não atingiam temperaturas altas o suficiente para separar totalmente as impurezas do aço, o que resultava em um material com variações de carbono e muitas impurezas. Para contornar isso, os artesãos desenvolveram a técnica de dobrar aço diversas vezes, prática que ajudava a distribuir melhor o carbono, expulsar impurezas e uniformizar a estrutura do metal. Ao contrário do que se pensa, isso não era apenas estético, mas uma solução técnica para melhorar a qualidade do aço disponível. Já na Europa, as forjas medievais mais avançadas conseguiam temperaturas mais altas e produziam aços de melhor pureza, dispensando a necessidade de tantas dobras. Apesar disso, o aço japonês possuía mais carbono, aumentando a dureza, enquanto o aço europeu era misturado com elementos que aumentavam a tenacidade, o que resultava em um aço com melhor absorção de impactos. Obviamente que as katanas eram feitas assim, principalmente para terem mais retenção de fio e não serem usadas contra armaduras, enquanto o aço europeu era mais resistente a impactos, porém o fato é que sim, a katana não tinha resistência para longas batalhas com impactos espada contra espada, elas eram feitas puramente para cortar carne e nada além disso. Do Soul Eater, não sei se você já assistiu. Eu adoro Soul Eater. Então, o Mifune lá, cara, ele usa várias katanas, ele taca várias assim pro alto e usa como campo de batalha porque, foda-se, ele tem um estoque. Katanas. Katana? Eles não sabem nem a pronúncia certa. Na verdade, a pronúncia certa em português é katana, escrita com C, pois a palavra faz parte do dicionário português. Eu já vi outro vídeo onde ele argumenta que a palavra é japonesa, logo se deve pronunciar como no japonês, que é katana. Mas a própria premissa do argumento é falha, porque katana não é uma palavra japonesa. Katana é uma palavra japonesa, katana é uma palavra do dicionário português. E a pronúncia certa é essa. Vamos dar um exemplo. Você fala longsword ou espada longa. Você fala United States ou Estados Unidos. A questão não é a pronúncia. A pronúncia dessa palavra, que seria a palavra japonesa, realmente é katana, enquanto a pronúncia da palavra katana é katana, sendo essa, novamente, uma palavra de origem portuguesa, que é semelhante a uma tradução da palavra katana. É porque ele sabe que isso custa R$1,50 e que não vai ser mais... É descartável, não serve mais nada. É isso que a katana era. Não, porque as katanas do não sei do que, Hanzo... Ah, meu irmão, fala sério, esse cara era só um ferreiro, meu irmão. Fala sério. Olha só, as katanas podem ter ficado famosas, porque elas eram, sei lá, estilosas
e bonitinhas, mas joga um cara com a katana e um maluco com a armadura medieval. De verdade. Vamos ver o que acontece. Vamos ver quem é partido no meio primeiro. Engraçado, né? E estratégia fica onde? A espada não foi feita para ficar batendo, tipo videogame. Existe um negócio que chama estratégia. Uma pessoa com uma espada medieval pode ser vencido facilmente por uma pessoa com uma faquinha. O que eu acho engraçado é que esse senhor fala que os outros estão confundindo a ficção com realidade, aí ele diz que é possível vencer facilmente um guerreiro com uma armadura de placa e uma espada longa usando uma faquinha. E lembrando, facilmente. Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. É sério, esse cara tá achando que tem superpoderes, não é possível. Pra vencer nessas condições absurdas, só se for um cara que é tão fraco que é incapaz de se mover e levantar a espada longa. Aí sim você poderia atingir as partes desprotegidas como articulações. De qualquer jeito, é sobre isso que vamos falar agora. É óbvio que não se bate numa armadura de placa e ninguém nunca afirmou isso. O argumento dele ao dizer que não se vence uma armadura batendo com a espada e sim com a estratégia é basicamente uma falácia do espantalho. Ele está tentando distorcer os argumentos levantados no vídeo. A espada longa é melhor porque é literalmente projetada especificamente como resposta às armaduras, tendo técnicas muito eficazes contra elas, como Half Swording, que se trata de segurar a lâmina com a mão perto do meio para usá-la como uma lança, focando em fendas da armadura. Mordhau, que se trata de segurar a espada pela lâmina e golpear com o pomo ou com a guarda como um martelo, e o próprio design é focado em estocadas, pois o objetivo é perfurar as aberturas da armadura como axilas, viseiras e articulações. Ao contrário disso, o formato curvado da katana não é muito bom para estocadas e é otimizado para cortes, o que é completamente ineficaz contra armaduras, e a lâmina costuma ser muito mais espessa para tentar compensar a fragilidade gerada pela tenacidade do aço, complicando ainda mais as estocadas, sem falar na fragilidade em si. É tipo comparar um sabre com uma espada longa contra armaduras. O sabre não serve para isso, a curvatura dele é muito prejudicial nesse aspecto, e ele também é otimizado para cortes, porém, o sabre ainda teria uma certa vantagem em relação à katana, pois pelo menos não ia quebrar tão fácil. Isso, quem sabe arte marcial de verdade sabe muito bem disso. Pessoas que são, tipo, otaku fedido desse jeito, e fica viajando em Nárnia, acha que, só porque o cara tá com armadura, ele é invencível. Tem que ser uma espada mágica pra pegar. No caso, não tem que ser uma espada mágica não, tem que ser uma espada construída para counterar armaduras. Mágica é essa faquinha que derrota facilmente homens com armaduras de placa e espadas longas. Essa aí só pode ter um poder muito absurdo, porque não é possível. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A falta de inteligência isso aí, né? Quando eu falo pra vocês que os otakus fedidos acreditam em anime, o que eles estão falando envolve a cultura japonesa, né? Que eles estão falando. Se fosse do personagem, tudo bem. Não, eles estão falando como se o anime fosse real. Eles estão tirando como base o que eles estão assistindo. Isso aqui eu acho intancável. Quem fala que a katana é ruim é porque tá tirando o anime como base pra realidade? Eu queria muito saber de onde ele tirou isso, sendo que literalmente nos animes nós vemos a katana sendo mostrada como a arma mais forte de todas. No próprio vídeo que ele reagiu, os caras reclamam que isso é um problema dos animes. Os japoneses sempre retratam como se elas fossem as armas mais fortes de todas, sendo que nem mesmo os próprios samurais usavam como armas primárias, como eu vou explicar mais pra frente no vídeo. De qualquer jeito, o que eu acho é que esse senhor está cometendo o exato erro que afirmou que os otakus estariam cometendo. Ele está confundindo anime com realidade e achando que porque na ficção elas são retratadas como muito poderosas, na realidade também seriam, sendo que na prática elas são sim inferiores às espadas europeias. O que aconteceu não foi que os supostos otakus fedidos, que são só um nome ofensivo para quem não superestima a katana ao máximo, levam o anime para a realidade. Na verdade, é o oposto. Eles perceberam que a realidade destoa muito dos animes após estudar, e por isso estão trazendo críticas a isso. Depois vocês ficam falando, né? Por que eu tenho bronca de otaku fedido, né? Porque eles pegam a cultura japonesa e banalizam. É como falar que aqui no Brasil só tem bandido, né?
e toda mulher brasileira é fácil. Bom, isso é uma falsa analogia gigantesca que ele criou. Pessoas são diferentes uma das outras, cada uma tem uma aparência própria, uma personalidade própria e tem experiências, vivências, doutrinas e conhecimentos completamente diferentes. Por isso que afirmar que todo brasileiro é bandido ou que toda mulher brasileira é fácil não passa de uma falácia de generalização precipitada, porque não é literalmente todos. Não existem dados afirmando que 100% são iguais. Ao contrário disso, katanas na era medieval eram produzidas com o mesmo tipo de aço, com o mesmo tipo de forja e o mesmo design. Ou seja, falar que katanas são ruins para um certo propósito, como enfrentar armaduras, ou que são inferiores a outras espadas, não é uma generalização precipitada. Todas as espadas de fato são iguais, elas podem ter uma certa diferença na construção, mas a base, o design e os tamanhos mínimos e máximos são de fato os mesmos. O que significa que você pode tranquilamente afirmar que o formato da katana é ruim para enfrentar armaduras. Todas elas têm esse mesmo formato, e então isso não passa de uma realidade. O que eu acho engraçado e que vocês devem ter percebido nesse vídeo é que não tem argumento algum. É literalmente falar que eles estão errados porque são otakus fedidos que não sabem de nada, etc. Mas não há fonte histórica alguma para comprovar o que ele diz. E o que eu achei tão absurdo quanto o vídeo dele são os comentários desse senhor japonês. Em um comentário, o usuário afirma que os samurais não usavam tantas katanas, pois priorizavam naginatas e lanças. Agora, o dono do perfil responde trazendo um argumento para desmentir isso? Não, ele apenas diz que é palestrante da cultura japonesa e é japonês, e por isso o cara só falou bobagem. Isso é basicamente uma falácia de apelo à autoridade, onde ele não traz argumentos ou fontes históricas para refutar a proposição do outro, apenas se coloca como autoridade por ser palestrante e japonês, como se isso automaticamente validasse tudo que ele fala sobre o Japão como verdade. Eu, como brasileiro, posso afirmar com tranquilidade que não é porque eu falo algo sobre o Brasil que está certo, e eu não tenho conhecimento absoluto do meu país. O problema é que ele quer defender tudo do Japão ao extremo, mesmo que precise mentir e usar argumentos falaciosos para isso, tanto que ele mesmo afirmou no final do vídeo que fica com raiva quando falam mal do Japão. E como eu disse, ele defende de forma enganosa. Como dito por Stephen Turnbull, um historiador militar especializado no Japão feudal, em seu livro chamado Armas de Samurai. A espada nunca foi a arma de primeira escolha do samurai na dura realidade do campo de batalha japonês. Seus armamentos primários, arcos, lanças, outras espadas de gume e, em menor grau, armas de fogo, podem nunca ter adquirido o lendário status da katana, mas foi por meio de seu uso que as batalhas foram amplamente vencidas. Outra fonte importante é Carl Friday, professor e autor do livro sobre samurais, no qual ele discute como as táticas de combate dos samurais evoluíram de luta individual com arco ou espada para formações em massa com a lança. A katana só aparece em destaque nos períodos mais pacíficos, como no Edo, entre 1603 a 1862, quando o duelo pessoal, a etiqueta e o status social do samurai ganharam mais importância. Sendo assim, a verdade é que a katana era o último recurso dos samurais no campo de batalha, e acho que essa arrogância enorme por ser palestrante japonês não condiz com a realidade. Outro comentário interessante seria esse, onde o usuário afirmou que a katana é feita de materiais baratos, é fina e não corta nem madeira. Para responder isso, o senhor utiliza alguma argumentação coerente? Não, na verdade ele só debocha e utiliza os argumentos semelhantes aos do vídeo. De qualquer jeito, o comentário é uma meia verdade. Atualmente, os aços que eles usavam são uma porcaria, mas para a época eles eram sim aços caros. O problema é que o Japão feudal não tinha boas condições nessa questão de aço e os forjadores tinham que se virar com o pouco que tinham, causando essas falhas nas espadas. Não é um problema da katana e ela não é uma arma ruim para o contexto em que eles se encontravam. Na verdade, eu diria que eles fizeram um milagre com as condições precárias que estavam. Porém, para hoje em dia, ela é uma péssima escolha. E não só não é usável contra armaduras, como também é inferior como espada de corte em relação a opções europeias como o sabre inglês. Agora, sobre não cortar madeira, isso é mais do que verdade. E isso foi testado pelo canal Shadversity, onde utilizaram uma katana de alta qualidade de $3.000 e ela rapidamente entortou, como vocês vão ver aqui. Lembrando que ela só não quebrou porque a madeira é um material muito mais fraco do que o aço e em um confronto de espadas seria completamente diferente.
Well, at least I can get someone if he's around the corner. I'll just, you know. Oh, this is a $3,000 sword. Em comparação com isso, a espada longa permitiu bater consistentemente na madeira sem sofrer problema algum devido à sua flexibilidade. Not a thing. Yeah, you don't have to show But me. no, it's important to set a baseline. Com isso dito, o comentário apenas mostrou a realidade e a katana é uma espada com diversos problemas. Em relação ao que podemos fazer hoje em dia, é óbvio que não vale mais a pena. De qualquer jeito, esse foi o vídeo. Comentem o que vocês acharam, se vocês concordam com o que eu trouxe aqui ou acham que ele estava certo em relação às katanas. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima.